Olá, boa tarde. Hoje é 26/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Então, eu estou lendo as Escrituras Sagradas para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando os acontecimentos bíblicos no Antigo Testamento e falando o amor de Deus, como está escrito em João 4 livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus. Então Deus, ele ama o ser humano. E para o ser humano ser salvo, o ser humano tem que crer. Marcos 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então é necessário ouvir, crer e se batizar para ser salvo. Isso quem falou foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós temos que considerar essa palavra como a nossa base bíblica de salvação. Aqui é a base bíblica para a salvação. O que Jesus falou. Jesus falou isso depois que ele ressuscitou. Marcos 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então pregar o evangelho é a vontade de Deus. Pregar a palavra é a vontade de Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então crer é o que nós temos que fazer. Se batizar, as atitudes que nós temos que ter. Crer e se batizar. E obedecer, lógico, também. Então não adianta a pessoa esconder isso, não ler. Porque ou a pessoa lendo ou não. Ou a pessoa lendo ou não, escondendo ou não essa palavra, a pessoa vai sofrer ou a vida eterna ou a condenação eterna. Sem ler, se não ler, não ouvir, vai sofrer do mesmo jeito. Se a pessoa ler e ouvir e não aceitar, não se batizar, não crer, a pessoa vai sofrer a condenação. Tanto faz a pessoa ter pessoas vendo na internet ou não, pessoalmente ou não, ou igreja aberta ou não. Quem não fizer a vontade, quem não crer, vai sofrer segundo as suas práticas, as atitudes que estiver fazendo no grande dia. Então o Antigo Testamento, parte 1965. 1965. Então 1 Reis 19, versículo 1. Jezabel amassa. Jezabel, 1 Reis 19, 1. Jezabel ameaça Elias. 1 Reis 19, 1. Jezabel ameaça Elias. Então Jezabel ameaçou Elias. E ameaçar os outros não é de Deus, é do diabo, né? Nós sabemos. É uma coisa ruim a ameaça. Quem sofre ameaça se sente mal, se sente ruim. A ameaça não é de Deus, a ameaça é do diabo. O mal é do diabo. Então está escrito assim, ó. E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas. Então Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Acabe falou para Jezebel o que aconteceu, né? O que Elias fez e falou que os profetas de Baal tinham morrido. Ela já tinha matado os profetas de Deus, os profetas de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O fim de Jezabel foi muito triste. Os carros de guerra passaram por cima dela. Ela ficou só os pedaços e os cães comeram ela. Por que aconteceu isso na vida dela? Porque ela fazia mal. Ela era contra Deus, contra Jesus Cristo, contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, contra a sua palavra, fazia mal aos seus servos, aos apóstolos, aos profetas. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. De quem? Dos profetas que ela já tinha matado. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então ele foi para um lugar seguro com medo de Jezebel. Lembre-se que Jezebel já tinha matado os profetas do Senhor e queria matar Elias. Então Jezabel estava servindo a Baal, ao diabo, e estava tirando a vida de pessoas e pessoas que não mereciam, que criam no Senhor, que faziam a vontade do Senhor. O fim de Jezabel foi morrer os carros na guerra, os carros de guerra
passando por cima dela. Já Elias subiu na carruagem de fogo para o céu. É a diferença de obedecer e de não obedecer. Então é melhor nós obedecer a Deus do que desobedecer. Porque desobedecer, a pessoa sofre muito e perderá a vida eterna. E obedecer, geralmente, a pessoa tem algum sofrimento, algumas aflições, mas terá a vida eterna. Então Elias subiu para o céu na carruagem de fogo. Então ela ameaçou e mandou matar Elias também, Jezebel. Então quem é do... por que Jezebel fez isso? Porque ela serviu ao diabo, a Baal. Entendeu? Por isso que aconteceu isso. Ela mandava matar as pessoas de bem, as pessoas que não mereciam, os inocentes, que queria fazer a vontade do Senhor. Pessoas que fazem isso não vão para um bom lugar. É a realidade, estou sendo lúcido. Então, se você quiser ir para o céu, ser salvo, aceite Jesus, se batize e faça a vontade de Deus.